Oi, gente! Mais um vídeo de domingo e dessa vez com um convidado especial, Celso, meu esposo. Oi, gente. E hoje a gente vai contar pra vocês um pouco de como estão as coisas por aqui. Vamos compartilhar aqui nos comentários vocês também como estão as coisas por aí. Vamos bater um papo bem legal nessa situação em que a gente precisa estar aqui se ajudando, já que tá todo mundo em casa, são vários conflitos. E aí a gente vai ver que tá todo mundo passando pela mesma tempestade. E eu vou contar como é que tá no meu barco, você conta como é que tá aí no seu barco, porque cada um, né, não estamos no mesmo barco. Foi um texto que eu vi. Eu te mandei esse texto no WhatsApp? Não. Que estamos na mesma tempestade, mas cada um está em seu barco, porque uns estão passando mais necessidades do que outros, uns estão sendo mais afetados do que outros, porque, tipo, uns estão trabalhando e outros já tiveram que deixar de trabalhar. Eu tô nesse barco que tá trabalhando. E aí, como vocês sabem, Celso é taxista. E a gente vai contar nossa experiência como está aqui pelo interior. Nós moramos em São Roque do Paraguaçu, na Bahia. E ele faz linha de São Roque e Nazaré. Nazaré. É intermunicipal, né, que fala? É. E aí, gente, conta, amor, quando estourou essa coronavírus, você ficou em casa? Fiquei uma semana em casa pra ver o que ia acontecer. Mas a gente precisa trabalhar. Você Tem ficou conta com pra medo? pagar. Fiquei um pouco, mas eu vi que na região nossa aqui não tinha caso. Você tomou essa opção, a gente tomou essa decisão de ficar em casa pra ver se ia ter algum caso, né? Porque a gente ficou com medo. Vai que tem um caso e não se manifestou ainda, então vamos ficar uma semana em casa pra ver se acontece de ter algum caso. E aí, se surgir esse caso, a gente ficou em casa. Eu fiquei uma semana em casa e depois dessa semana eu voltei a trabalhar na outra semana normal. Só que só rodava táxi, só tava rodando táxi. Ônibus, bonde de despacho não tava rodando. As vans que roda Santo Antônio, Ilha, esses lugares, nenhuma tava rodando. É difícil porque o pessoal vive disso e a gente se coloca no lugar dele, a gente... Se sensibiliza, né? Uma semana que a gente ficou parado já é horrível. Tem conta pra pagar, tem coisa pra pessoa fazer. Imagine E eles esses que estão parados. Já deve ter uns 15 dias, né? Tem mais. Tem mais de 15 já vai fazer dias. um mês, né? Quase. Tá indo pra um mês já. E eles sem trabalhar, e a gente se coloca, porque você táxi, você tá podendo trabalhar. Mas é a sua vida que você tá pondo em risco, porque você vai colocar 3 passageiros, são 4 passageiros dentro do seu carro, e aí você tá com contato próximo, tanto os passageiros uns com os outros, como com você, que é o motorista, e ali pegando dinheiro. Quais foram as precauções que você tomou? As precauções é andar com a janela aberta, tá usando máscara. Você não tá usando? Pelo menos eu não tô usando. E eu mandei ele comprar, ele tá sem querer usar. Bota nos comentários, hashtag Celso usa máscara. Aí tem que colocar, tem que usar máscara, o pessoal tá usando sempre álcool em gel, todo mundo que entra no carro passa o álcool em gel. E a gente vai tomando essas precauções aí. Tô pegando dinheiro, na mesma hora eu passo álcool em gel, limpo a mão. E vai ser bom, depois que acabar isso tudo, que a gente ficou com essa, pelo menos eu. Esse hábito, né? Esse hábito de estar pegando de dinheiro, sempre passando álcool em gel. E eu não tinha esse hábito de estar pegando dinheiro e passando álcool em gel, agora não. Pegou, tá passando, limpando, passando no volante. E tendo cuidado, né? Tendo cuidado. E aí, gente, o impacto que a gente está sentindo financeiramente é só no nosso caso, como eu falei, Celso, ele continua trabalhando, mas claro que não tem sido a demanda de antes, né? E também ele já não dá mais 2 viagens, 3 como dava antes. É só uma para ter casa, para ter o dinheiro e casa. Mas a gente tá mais tranquilo no nosso caso, porque ano passado Deus estava tocando muito no meu coração sobre a necessidade de fazer uma reserva, não foi, amor? Eu comecei a estudar sobre isso, já falei até algumas vezes aqui no canal com vocês. E eu sentia uma pressa, uma urgência em fazer uma reserva. Eu falava para Celso, a gente tem que fazer uma reserva. Não foi? Eu fiquei agoniando ele, disse, a gente tem que fazer uma reserva, porque
por a gente ser autônomo, o dinheiro não vinha como um todo, a gente pega e vai gastando, a gente acabava não guardando. Era só mesmo para pagar as coisas e se manter, porque realmente ganhamos pouco. Porém, por menos que você ganhe, você tem que colocar no compromisso de separar. E quando você coloca nesse compromisso, você consegue. E Deus estava muito me incomodando pra gente fazer isso. Então a gente começou a reorganizar as contas pra gente, desse pouco, tirar mais um pouquinho e guardar. Porque se Deus não tivesse nos despertado para isso, estaríamos passando muito aperto. Porque o fundo de emergência, você tem que guardar pelo menos 6 meses do que você ganha mensalmente. Se sua renda é R$1.000, você tem que ter guardado no mínimo 6 mil reais para você se manter durante 6 meses se acontecer alguma coisa. O grande problema é que a gente acha que nunca vai acontecer alguma coisa, né? E principalmente pra gente que é autônomo, um mês pode dar, no outro pode não dar, e a gente tem que ter uma reserva. Porém, como a gente começou a fazer essa reserva, a gente não ia ter o suficiente para manter as dívidas, para pagar as dívidas no mês seguinte. E aí, quando começou a estourar essa bomba, só teve que ficar em casa, a gente tinha contas para pagar. E aí que entra o trabalhar de Deus, que muitas vezes a gente não entende, que foi o nosso sofá, não foi? Foi. A gente comprou o sofá em dezembro, então a gente dividiu em 4 parcelas e começou a pagar. E aí, quando a gente se esforça, a gente consegue, né? Aí é tipo assim, eu não posso guardar esse valor, mas compro uma coisa, no instante dá um jeito de pagar, né? Eu fico falando pra Celso, consegue guardar sim. Porque quando faz dívida, consegue pagar. É só ter foco. E aí, esse sofá que vocês conhecem a história, mas quem tá chegando por aqui nesse vídeo, a gente comprou um sofá em dezembro. E até março o sofá não veio. E a gente foi deixando, a gente foi sendo enrolado. E eu não sei, né? Mas foi o trabalho de Deus, que a gente foi tendo paciência. Até que umas 2 semanas antes de estourar esse corona, não foi? 2 semanas antes eu perdi a paciência e pedi para estornar o dinheiro. Estornei o dinheiro, perdi minha paciência e o dinheiro ficou na conta. E aí, quando foi 2 semanas depois, estourou essa questão do coronavírus. E aí, eu entendi tudo. Eu disse, Deus, eu comprei na sua direção. Eu sempre falava, era amor. A gente comprou na sua direção, a gente sempre ora para fazer as coisas. E por que aconteceu essa questão do sofá? A gente comprou algo que a gente sonhava, que a gente queria tanto, que era um plano da gente ter antes do Natal. A gente comprou tudo para arrumar nossa sala e o sofá não veio. E aí Deus mostrou pra gente que era pra nos ajudar a suprir a nossa necessidade. Porque por mais que a gente estivesse dando ouvido à voz de Deus, a gente não se empenhou tanto em guardar dinheiro como deveríamos, né? Mas Deus já sabia que ia acontecer isso e segurou o sofá pra o cara não conseguiu. Porque sabia que a gente não ia conseguir juntar dinheiro o suficiente pra pagar as contas. E aí o dinheiro veio no momento certo. Foi assim, coisa de Deus total. Porque hoje a gente pode ficar tranquilo. Hoje a gente pode ficar tranquilo porque Deus, ele providenciou isso. Porque Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele cuida de cada um de nós. E às vezes a gente fica reclamando, eu queria que o sofá chegasse logo, tal. Mas quando a gente analisa, depois que acontece a coisa, tá vendo? Deus faz tudo certo. A gente não pode reclamar, gente. Não pode mesmo. A Bíblia diz, por tudo dê graças. Talvez você esteja pensando, Lau, mas eu tô passando uma necessidade, agora eu tô tão apertada. Nesses problemas maiores já passamos, né? Em outros momentos em que tudo estava bem pra você, talvez, nós estávamos passando os nossos apertos. E foi uma lição muito grande pra gente aprender. Mas nesse momento, Deus nunca, em momento nenhum, deixou nada faltar, apesar dos maiores apertos que a gente passou. Isso tudo é dado a fidelidade do Senhor para conosco e a nossa fidelidade para com Deus. Porque muitas vezes a gente quer estar debaixo da proteção do Senhor, mas não queremos andar em obediência para com o Senhor, né? E tudo isso, gente, que está acontecendo, eu queria compartilhar com vocês para compartilhar a nossa situação, que nós somos autônomos, né? Apesar de eu ter uma loja online, ela ainda trabalha para ela, não dá lucro. E eu ganho dinheiro no YouTube
que é pouco, mas ajuda muito, tem suprido muito as nossas necessidades, tem sido maravilhoso, Deus tem sido muito bom, que a gente tem conseguido pegar todos os meses um dinheirinho, por menor que seja no YouTube, mas que ajuda muito. E nesse momento de dificuldade tem sido importantíssimo, né? Porque a gente sempre faz base das nossas dívidas com o que a gente já ganha. Tipo assim, a gente fez assim, ó, o menor que tá ali na média, então a gente faz. E quando isso não acontece, a gente fica sem suprimento, digamos assim. Mas Deus, ele nunca nos abandona. E como Deus falou ano passado comigo, e eu trouxe vários vídeos como esse aqui pra vocês, que Deus é a nossa estabilidade, Deus é a nossa segurança. E eu quero falar mais sobre isso com vocês em um outro vídeo, mas esse vídeo eu só queria compartilhar com vocês como estão as coisas por aqui, né? Nós, graças a Deus, como o Celso falou, ele tá podendo trabalhar. Porém, agora nesse feriado de Semana Santa, fechou Nazaré e taxista não podia entrar, você não podia trabalhar. Então você não sabe se semana que vem você vai poder trabalhar. Você não sabe, a gente não sabe, porque fechou as entradas da cidade, não tá deixando carro nenhum entrar. Então a gente não sabe se isso só vai ser no feriado ou se vai perdurar por mais dias. E aí, se perdurar, vai ter que ficar em casa sem trabalhar. Vou ter que... eu vou ter que... segurar as pontas por aqui. Mas estamos bem, graças a Deus, porque Deus ele veio cuidando da gente. E eu creio que Deus também vai e está cuidando de vocês. O princípio do cuidado de Deus é a obediência a Ele. E tudo isso que está acontecendo, gente, são sinais da vinda de Cristo. Então, estamos vivendo os últimos dias na Terra, mas a Bíblia diz que não devemos nos conformar com este mundo. Apesar de todas as dificuldades, devemos estar de joelhos dobrados, clamando, porque a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, eu ouvirei dos céus. E a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, e os olhos do Senhor não estão tampados para que não possam ver. Então Deus, ele está vendo a tua dificuldade, Deus, ele está ouvindo a tua oração, e ele vai entrar com providência nos teus problemas. Ele vai suprir as tuas necessidades, assim como tem suprido a nossa, porque Deus, ele é Pai, e nós, como seres humanos ruins, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine Deus, que é o nosso Pai, muitas coisas melhores ele nos darão. Não vamos esquecer que essa é uma fase que vai passar, em nome de Jesus, tudo isso vai passar, e você precisa estar firme na rocha, e entender que se você estiver ligado na videira, que é o Senhor, existe uma recompensa, que é o céu. E tudo isso que está nos acontecendo é para nos fazer lembrar que a nossa redenção está próxima, de que Jesus está voltando. E ele vem buscar a sua igreja. E lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, mais dificuldade. E lá só vai ser alegria. E a gente não pode esquecer que a nossa morada não é aqui, que a nossa morada é no céu. Então aguenta firme, porque Deus está conosco nessa peleja, ele jamais vai nos abandonar, né, amor? Queríamos contar esse testemunho para vocês, que é um testemunho que Deus, ele cuida e zela de cada um de nós. Anda com obediência na presença do Senhor, porque você estará seguro debaixo das asas dele, tá bom? Gostou muito desse vídeo? Gostei. Que participou do vídeo de domingo pela primeira vez. Né? Agora vamos se despedir. Vai, despede. Gente, obrigada. Um beijo. Dá um beijo, amor. Fiquem com Deus. Gente. Até o próximo vídeo. Clique em gostei. Se inscreve no canal também. Isso, que a gente vai ter os 100 mil inscritos. Tchau. Tchau.